Olá, gente. Vamos continuar então as nossas aulinhas de biotecnologia. Vamos continuar então naqueles mesmos tópicos que a gente já começou. A gente já falou então de separação dos fragmentos pelas enzimas de restrição, uma outra tecnologia que é possível através das enzimas de restrição, que é a clonagem do DNA. E a gente vai falar então nessa aula de transgênicos, clonagem de animais e sequenciamento do genoma. Também isso é consequência de enzimas de restrição. Clonagem nem tanto, mas esses dois sim. Então, o que é um organismo geneticamente modificado, ou um OGM? Toda identidade biológica cujo material genético foi alterado por meio de qualquer técnica de engenharia genética de uma maneira que não ocorreria naturalmente. Então, organismos geneticamente modificados são todos aqueles que, pela manipulação humana, a gente alterou aquele organismo. Pode ser por radiação, pode ser por transgenia, né? Mas você tem vários tipos de organismos geneticamente modificados. O que caracteriza é se essa alteração genética ela não iria acontecer naturalmente. E aí a gente tem aqui, engenharia genética, que é a atividade de produção e manipulação de moléculas de DNA recombinante. Então essa engenharia usa do DNA recombinante para fazer essa manipulação também, tá bom? Então, misturando genes entre espécies. Então, existe uma técnica para produzir transgênicos, que é misturar uma espécie, informação de uma espécie em outra espécie. Técnicas de engenharia genética tornam possível introduzir a sequência de DNA de uma espécie em um outro organismo, fazendo o que a gente chama de transgênicos. Como é possível a gente fazer isso? Do ponto de vista da composição do DNA. Por que a gente consegue colocar DNA de uma espécie em outra e funcionar? Porque existe o mesmo código para todo mundo, existe uma universalidade do código genético. Todos os seres vivos têm no seu genoma a informação codificada em bases nitrogenadas, em nucleotídeos de DNA. Então, toda espécie vai ter o mesmo padrão de codificação, como se eles estivessem conversando com a mesma linguagem. Então, é possível que uma planta receba, por exemplo, DNA de uma bactéria e ela consiga ler a informação que a bactéria inseriu na planta. Ou então, uma bactéria receber o DNA humano e conseguir ler aquela informação, porque é todo o mesmo código para todas as espécies, tá bom? E transgênico, Vamos definir transgênico, porque às vezes tem questões que perguntam justamente isso. Organismos que possuem um ou mais genes introduzidos de outros organismos de outras espécies. Então, um transgênico, porque vai transcender a genética, vai pegar a genética de um trecho de DNA de uma espécie e colocar em outra espécie, por isso é transgênico. Um gene inserido em célula pode promover crescimento, formação de um novo organismo modificado. Objetivo: aumento da produção, pode ser por resistência de pragas, resistência à seca, resistência a frio, beleza? Então, na maior parte das vezes, quando se fala de organismos geneticamente modificados, trata-se de organismos transgênicos. Mais um organismo geneticamente modificado e transgênicos não são sinônimos, porque eu posso modificar um organismo sem colocar gene de uma outra espécie, eu posso colocar da mesma espécie, eu posso fazer uma alteração genética usando radiação, e aí você tem um organismo geneticamente modificado, mas não é transgênico. Para ser transgênico, tem que ter informação genética de outro ser vivo, de outra espécie. Existem animais e plantas transgênicos. Vamos falar dos animais transgênicos. A utilização de animais transgênicos, em sua grande maioria, é para modelos de estudo. A gente tem inúmeros camundongos, ratos, que a gente faz alterações genéticas, coloca informação ali
para estudo, porque você tem um animal pequeno que se reproduz facilmente, você consegue manipular, é um mamífero, e aí você coloca informação ali de nossa ou de outros seres para estudar. Então, modelos de estudo são feitos com transgênicos, camundongos transgênicos. Então, isso aqui é extremamente importante para o avanço da ciência. Existem implicações éticas nisso? Sim. Discutíveis? Sim. Mas são utilizados em grande escala, tá? Sempre com muito cuidado, muita parcimônia também, porque são seres vivos, você não pode tratar de qualquer jeito. A gente pode fazer biofábricas, são organismos para produzir também em larga escala, então você pode produzir uma determinada substância em um animal, e aí ele se torna uma biofábrica, através da transgenia, e animais também para alimentação, o mais conhecido é o salmão transgênico. Como que a gente faz um animal transgênico? Existe uma técnica chamada de microinjeção de DNA, então você pega o zigoto, então depois da fertilização, então de um animal macho fêmea, ocorre uma fertilização in vitro, né, então fora do corpo da fêmea, pega esse zigoto e injeta o DNA recombinante que você quer, injeta DNA e isso vai se fusionar no DNA nuclear. Aonde? Em algum local, a gente não sabe necessariamente aonde. Existe uma outra técnica que é mais precisa, mas essa mais antiga é dessa forma. E aí, então, você coloca esses embriõezinhos, né, o zigotinho, dentro da barriga da fêmea para a gestação, beleza? A geração seguinte desses animais possui material genético inserido pela técnica? Esses filhotinhos aqui, se procriarem, vai ter aquele material genético? Sim. Às vezes muda um pouquinho, né? Tem uma mudança ali, mas você vai ter aquela informação. Tá? O DNA incorporado no embrião, logo todas as células do indivíduo terão essa informação. Quais animais transgênicos existem? Vários. Aqui tem uma lista aqui, só até 2005, ainda provavelmente tem muito mais do que isso. Perceba que primeiro aí em 1985, o primeiro registro. A gente tem para vários fins, então a aplicação, a empresa que faz, basicamente para produção de substâncias terapêuticas. Relativamente poucos animais seriam necessários para suprir a demanda de muitos fármacos, né, com alguns exemplos. Então a gente usa isso para a produção de substâncias terapêuticas. E o exemplo aí para alimentação é o salmão, né? Os Estados Unidos fez essa alteração para fazer um salmão crescer mais rápido, então é um salmão transgênico. Desde 2015 existe alguma preocupação também com esse tipo de produção de alimento dessa forma, bastante discutível, mas existe e já é consumido. Alguns outros animais, por exemplo, aqui a gente tem na região, né, em Piracicaba, uma fábrica que produz Aedes aegypti transgênico para evitar a transmissão de dengue. Então, é uma outra alternativa aí para combate a uma doença muito problemática. E a gente tem as plantas transgênicas. As plantas transgênicas, elas são obtidas pela transformação por bactérias. Transformação é você, né, transformar a planta em uma planta diferente por transgenia. Então, transformação é uma técnica, na verdade, que insere o DNA dentro da planta. E acontece via uma bactéria chamada Agrobacterium tumefaciens, que ela é capaz naturalmente de inserir o DNA dela, viva, né, no solo ali, naturalmente ela consegue infectar a planta e consegue colocar o seu DNA dentro do DNA vegetal. O que a ciência fez foi pegar essa bactéria, já que é uma bactéria tem plasmídio, e colocar um plasmídio do nosso interesse, com informação do nosso interesse, para produzir plantas transgênicas via ajuda de uma bactéria. Tomate, soja, algodão é feito dessa forma. Tem uma outra forma de produzir plantas transgênicas que a gente chama de biobalística. Você pega umas bolinhas de ouro, bem pequenininhas, impregna o DNA do seu interesse ali e atira com uma arminha, não é uma arminha, né? Um equipamento que vai colocar esses microprojéteis numa velocidade bastante alta, que vai atravessar a célula vegetal, que não morre, e incorpora aquele DNA.
você tem arroz, soja, mamão, aspargo produzido desse jeito. E aí, através daquela técnica de clonagem de planta, você pega isso daqui, propaga e vai ter a sua plantinha transgênica do seu interesse. E alguns exemplos de plantas transgênicas. Também tem muitas plantas transgênicas para estudo vegetal, mas também existem para comercialmente. As plantas transgênicas são muito mais conhecidas do que os animais transgênicos. Por exemplo, resistência a insetos, doenças e herbicida. Soja transgênica, milho transgênico, algodão, mamão, banana, batata, feijão resistente a vírus, arroz que produz vitamina A, né, que no arroz normal não existe. Então você tem uma série de plantas transgênicas já no mercado, já comerciais. A soja transgênica talvez seja a mais famosa, né? Aí existem alguns questionamentos para transgênicos. Existe risco para a alimentação humana, né, usando esses transgênicos? E aí não só em ingerir transgênicos, mas produzir esses transgênicos. Qual é as consequências para a alimentação humana? A gente tem que pensar bem globalmente. Qual é o risco de você produzir esse salmão transgênico? Qual é o risco de você produzir plantas transgênicas, do ponto de vista da saúde, do ponto de vista da segurança alimentar? É preciso ser discutido isso. Será que é o melhor jeito de você produzir alimento? E quem está produzindo esse alimento? Para quem vai esse alimento? Existem riscos para o meio ambiente? Né? Quais são as consequências de você ter essas plantas ou esses animais transgênicos? Será que isso passa de uma planta para outra, de um animal para outro? Enfim, são discussões que devem ser feitas de forma ampla para a gente definir se é bom ou não, se é ruim ou não usar esse tipo de técnica para a nossa sociedade. Vamos falar agora de clonagem animal, tá? Então falamos de transgênico, agora de clonagem animal. Clonagem, você clona o genoma, você não clona o animal. Você não pega, por exemplo, um cachorro querido e vai clonar um animal e esperar que você vai ter o mesmo cachorro. Não, você vai ter o mesmo genoma. O que é genoma? A informação genética. Então, do ponto de vista de aparência e fisiologia, o animal vai ser igual. Porém, um animal, assim como nós somos animais, tem uma história de vida e cada um tem um comportamento diferente. É possível você fazer clonagem estimulando a produção de gêmeos. Então, você pega lá no desenvolvimento embrionário, na fase de mórula ou blástula, recorta isso daqui em pedaços e coloca em condições adequadas para um trecho de células produzir, uma porção de célula produzir animais então idênticos. Seria como se picotasse isso daqui, como ainda está numa fase muito inicial, cada trecho daria um embrião idêntico ao outro. É um tipo de clonagem. A clonagem mais famosa é a clonagem da ovelha Dolly. Isso foi lá em inícios de 2090, 2000, e a gente tem então um jeito de clonar que é bastante interessante. Veja só, o que eles fizeram? Pega o núcleo de uma ovelha, retira este núcleo, tá? Daqui, e pega um ovócito de uma ovelha doadora, elimina o núcleo e junta da ovelha que tem o núcleo com a célula do ovócito, que é toda a característica aí para a reprodução. Então você pega o núcleo de uma célula, né, no caso foi acho que do umbre, e aí pega esse núcleo, coloca num ovócito. Essa célula então começa a se dividir e é induzida, né, para a produção de um embrião, e aí então você tem um embrião que é implantado numa terceira ovelha, que vai gerar o clone de quem? Se eu peguei a informação genética desta ovelha, ela vai ter a informação genética desta ovelha. Mas lembra que o ovócito carrega a mitocôndria dessa ovelha. Então, no final das contas, esse clone vai ter o genoma nuclear igual a essa ovelha doadora. No entanto, as mitocôndrias dessa, porque o ovócito veio dessa, tá? É um tipo de clonagem e foram feitas muitas tentativas até o sucesso da ovelha Dolly, beleza? Uma outra técnica também, isso foi feita no Brasil, a partir de células embrionárias, né? Você consegue
pegar o núcleo desse embrião e transplantar para um ovócito, né? E aí você, na verdade, você não está pegando células antigas, né? Células de uma ovelha adulta, você está pegando só de um embrião e clonando o embrião, beleza? É uma outra técnica também usada. Clonagem humana é proibida por lei, por implicações éticas. Tem esse filminho aqui que é meio clichê, mas é interessante para a gente discutir clonagem humana. Não é possível fazer clonagem humana do ponto de vista ético, do ponto de vista de técnica, sim. A gente também tem clonagem terapêutica, que é o que a gente chama de célula-tronco. A gente tem vários tipos de célula-tronco, a finalidade é a produção, então, para regenerar tecidos lesionados, como por exemplo, tecido nervoso. A gente tem células-tronco embrionárias, então o embrião desenvolvido, ele é armazenado e ele poderia ser utilizado para a produção de células do nosso interesse. Células-tronco embrionárias são muito questionadas por serem embriões e, em tese, possíveis seres humanos, né? Existem, então, essa célula-tronco embrionária e tem células-tronco adultas, porque cada um dos nossos órgãos, existem trechos aí, né, proporções que tem células-tronco, e a gente poderia extrair desses órgãos para a produção também de regiões lesionadas. E também tem células-tronco induzidas, então você produz células-tronco a partir de algumas regiões, por exemplo, pele ou gordura, você pode pegar essas células e torná-las células-tronco. O que é uma célula-tronco? É uma célula capaz de se transformar em qualquer outra célula, por isso que é importante, então, para regenerar tecidos lesionados, principalmente medula, quando você sofre um acidente, por exemplo, e fica tetraplégico, você poderia usar a célula-tronco para regenerar. Os estudos ainda continuam, avanços existem, mas ainda nada disponível para grande parte da população. E por último, a gente vai falar de sequenciamento do DNA. Então, esse senhorzinho, o Frederick Sanger, foi o primeiro aí a pensar e conseguir sequenciar o DNA humano. E ele teve uma ideia muito curiosa. Ele, ao fazer aquele picote e a produção de DNA, ele falou, poxa, e se eu colocasse nucleotídeos que tivessem cor? E aí eu tenho trechos de tamanhos diferentes e eu vou ter umas cores associadas. Essas cores vão ser para cada um, então para o A vai ser vermelho, para o C vai ser azul, para o G vai ser amarelo e para o T vai ser verde. E eu consigo ver a sequência de cores e essa sequência de cores então vai me falar quais bases nitrogenadas. E aí então eu consigo sequenciar as letrinhas do DNA. Então, esse sequenciamento com cores foi primeiramente utilizado por ele, e aí depois era uma técnica bastante trabalhosa, mas aí inventaram máquinas capazes de fazer essa leitura, né, pelo comprimento de onda de cada uma das coresinhas, e aí você consegue o sequenciamento. Então, o sequenciamento atualmente é muito mais rápido, a gente consegue fazer isso em algumas horas, né? E no caso, por exemplo, do coronavírus, em 48 horas você conseguiu sequenciar, bastante rápido. Era muito diferente quando se sequenciou o genoma humano, lá nos anos 2000. Demoraram-se anos para sequenciar o genoma humano. E até então a gente tem desdobramentos dessas informações, mas nem de longe esgotou a quantidade de conhecimento que a gente precisa ainda desenvolver. Beleza? Eu espero que vocês tenham entendido essas duas aulas. Façam um resumo, faça a lista de exercícios, escreva suas dúvidas. Até a próxima!